Mu era uma múmia egípcia. Mas, diferente das figuras assustadoras das lendas, essa era pequena, fofa e inofensiva. A história começa com Sora, um estudante do ensino médio que vive com uma mulher constantemente ocupada com trabalho em seu quarto. Um dia, a campainha tocou e, quando Sora abriu a porta, encontrou uma entregadora segurando um pacote enorme. Dentro havia um grande sarcófago e uma carta grossa enviada por seu pai do Egito. A carta dizia que dentro havia uma múmia amigável, mas Sora duvidava disso. Seu pai tinha um histórico de enviar coisas perigosas. Um amuleto da sorte que tentou esfaqueá-lo, uma boneca amaldiçoada e até uma estatueta protetora que só trouxe problemas. Sabendo o quão imprudente seu pai podia ser, Sora temeu que essa tal múmia amigável fosse outra ameaça. Quando o sarcófago começou a tremer, Sora se armou com um ferro de passar para se proteger. A tampa se abriu, revelando uma pequena e adorável múmia que o deixou chocado. Apesar do tamanho dela, ele continuou desconfiado, usando um cabide para empurrá-la de volta para dentro. Mas, quando fechou a tampa, a múmia começou a chorar. Sora enxugou as lágrimas no chão. A múmia tentou ajudar, mas ele a impediu de se mover. Ela se escondeu por um tempo, depois voltou, batendo em um caderno como se fosse uma porta. Sem se sentir seguro em deixá-la ali, Sora mandou que voltasse para o sarcófago, mas ela se recusou. Do seu jeitinho, a múmia mostrou o desejo de ficar e ajudar nas tarefas. Sora explicou que, por causa do tamanho, ela não conseguiria fazer muito, o que a deixou com os olhos cheios de lágrimas. Mesmo assim, deixou que ela tentasse. Como esperado, ela falhou, chegando até a se molhar toda. Sora a secou com uma toalha. Sem saber o que fazer, ele leu a carta do pai, que falava sobre a múmia e alertava para nunca retirar suas bandagens. Ele procurou em um livro sobre múmias, mas nenhuma parecia com aquela. Quando ela começou a chorar de novo, ele decidiu deixá-la ficar, mas precisava de um nome. Seu cachorro, Ui, veio pedir carinho, abanando o rabo e latindo. A múmia viu aquilo e, querendo a mesma atenção, imitou o latido. Sora ficou chocado, a múmia sabia latir. A pequena múmia egípcia correu até ele e pulou em cima de Sora. Ele tentou pegá-la antes que caísse, mas ela rapidamente se escondeu atrás do capuz de sua blusa. Sora colocou Rui no chão para interagir com ela, mas o cachorro começou a latir de ciúmes. A múmia latiu de volta, querendo chamar a atenção de Sora, o que só deixou Rui mais irritado. Os dois ficaram, disputando, enquanto Sora tentava acalmá-los, sem saber se algum dia se dariam bem. Então, lembrou que precisava dar um nome à múmia. Ele a chamou de Mai. O nome a deixou radiante, e ela se aproximou de Sora, esfregando as bochechas nele para mostrar sua felicidade. A partir daí, começaram as confusões do dia a dia: aprender a beber água em uma tampinha, se molhar no banho, tentar cortar legumes com uma faquinha feita só para ela, brincar com o cachorro e até ficar com ciúmes de outros amigos. Aos poucos, Sora percebeu que Mai não era apenas uma encomenda maluca do pai, mas alguém que precisava dele e o fazia se sentir Sim, sua vida começou a mudar completamente, dividida entre escola, amigos, responsabilidades e o cuidado com sua pequena múmia egípcia. No dia seguinte na escola, Sora contou animado para seu amigo Kazuki que seu pai havia lhe enviado uma pequena múmia e o convidou para conhecer. Mas quando voltaram para casa, Sora entrou em pânico. Mai tinha secado completamente. Rapidamente ele a molhou e ela voltou à vida. Ainda assim, ficou preocupado com o fato de ela secar tantas vezes. Mesmo assim, apresentou Mai a Kazuki. Mas a múmia se escondeu, recusando-se a deixar qualquer um tocá-la além de Sora.
Mais tarde, quando Sora foi tomar banho, Mai insistiu em ir junto e acabou se jogando dentro da banheira, nadando feliz. Porém, bebeu muita água do banho, o que irritou Sora. No dia seguinte, Mai voltou a secar. Sora correu para hidratá-la, mas dessa vez ela estava faminta e, em sua ingenuidade, tentou pegar uma faca de cozinha enorme. Assustado, Sora improvisou uma mini faca para ela, que adorou. Mai tentou cortar legumes, mas quase se feriu, e quando Sora acabou levando um pequeno corte no rosto, ela chorou desesperada achando que o havia machucado seriamente. Ele a acalmou e ela voltou a sorrir, esfregando-se nele como um gatinho. Com o tempo, Mai tentou ajudar Sora a estudar, mas acabou amassando o caderno de Tazuki. Para compensar, Sora fez para ela um mini caderno só do tamanho dela. Quando Tazuki apareceu, Mai ficou apavorada de novo, achando que ele queria comê-la. No fim, Tazuki, curioso, a enganou e a pegou, tentando tirar suas bandagens. Mas Sora o impediu, sério como nunca, explicando que aquilo era como a pele da múmia. Se fosse removida, Mai poderia desaparecer para sempre. Arrependido, Tazuki se desculpou e ofereceu comida para ganhar a confiança dela. Mai aceitou e esfregou a bochecha em seu dedo, perdoando-o. Desde então, os dois viraram amigos. Algum tempo depois, Sora levou Mai para a escola escondida na mochila. Lá, ela teria que fingir ser um brinquedo de pelúcia para não levantar suspeitas. Mas, ao espirrar, quase foi descoberta por uma colega chamada Isa, que acabou levando a pelúcia para casa por engano. Mai fugiu do armário da menina e foi perseguida por um rato gigante até que Sora conseguiu resgatá-la. De volta em casa, Sora apresentou Mai à sua tia, a mulher com quem morava. Para sua surpresa, a tia não ficou chocada com a existência da múmia, mas encantada com o sarcófago, dizendo que sempre quis ter um. Depois que Kon ganhou seu nome, todos decidiram comemorar fazendo bolinhos de sushi. Mai, que já tinha experiência ajudando Sora na cozinha, moldou os rolinhos com facilidade. Kon, por outro lado, precisou de ajuda, mas após algumas tentativas conseguiu preparar um rolinho e o ofereceu a Tazuki, esperando sua aprovação. Orgulhoso, colocou o rolinho direto na boca de Tazuki, que riu da situação. No fim, Sora e Tazuki também fizeram rolinhos em forma de Mai e Kon. Comprovou e mostrou um joinha, satisfeito, enquanto Mai ficou emocionada, com os olhos marejados de felicidade. Sora a confortou, dizendo que estavam todos juntos como uma família. Mais tarde, quando Tazuki voltou para casa, encontrou Kon dormindo abraçado ao boneco de Mai, o mesmo que tinha jogado fora no dia anterior. Isso mostrava que ele já sentia falta de sua nova amiga. A cena era tão fofa que Tazuki não resistiu a sorrir. Quando Kon acordou, Tazuki disse que estava na hora do banho. Mas o pequeno Oni fingiu estar dormindo, roncando alto. Tazuki reclamou, mas Kon só roncava ainda mais. No entanto, no momento em que Tazuki o chamou pelo nome, Kon, ele acordou imediatamente e deu um chute brincalhão no pé de Tazuki. Foi aí que Tazuki percebeu. O que Kon mais queria era simplesmente ser chamado pelo seu nome. No dia seguinte, na escola, Mai estava olhando um livrinho de figuras dentro da carteira de Sora quando, de repente, saiu para fora. Sora rapidamente disse para ela ficar escondida para não ser descoberta. Nesse instante, ele percebeu um lagarto em cima da carteira de Tazuki e se assustou. Mas Tazuki pegou o animal calmamente, revelando que não era real, apenas mais uma peça de um colega de classe bagunceiro. Mais tarde, no intervalo, Sora entregou o brinquedo de lagarto para Mai, que ficou super animada e até o enrolou em suas próprias bandagens, achando que estava cuidando dele.
Feliz, correu para mostrar a Sora, mas as bandagens começaram a se soltar. Sora o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, e só precisava de mais prática. Enquanto isso, o colega bagunceiro planejava outra pegadinha, mas acabou esbarrando em alguém e deixou cair o brinquedo. Ele rolou até parar bem na frente de Isa, que se assustou tanto que gritou e saiu correndo, arrancando risadas dos demais. Assim, mesmo com pequenos desafios e trapalhadas, Mai e Kun foram se tornando parte inseparável da vida de Sora e Tazuki, trazendo consigo novas responsabilidades, mas também muita alegria. Ele não conseguia encontrar seu cachorro. Verificou o quarto da tia e, de repente, ouviu um som vindo de uma caixa. Quando a abriu, encontrou Kit dormindo pacificamente lá dentro com Boa. Mais tarde, Sora disse a Muan que estava saindo para comprar mantimentos para o jantar e mostrou-lhe o relógio, explicando quando estaria de volta. Perguntou se Muan poderia ficar em casa sem chorar até lá, prometendo ler 2 histórias para dormir naquela noite. Muan imaginou isso felizmente e concordou, acenado em despedida enquanto Sora saía, certo de que ele retornaria rapidamente. A cena então mudou para Asa, que havia acabado de chegar em casa. Lá dentro, encontrou um bilhete de sua mãe dizendo que tinha ido às compras. Asa subiu para o quarto, apenas para congelar ao ver um pequeno dragão parado ali. Ela ficou olhando enquanto ele voava e depois se escondia debaixo do cobertor, mexendo-se nervosamente por ter sido visto. Asa se convenceu de que era um lagarto, mas o medo a dominou. O dragão tentou lhe oferecer um brinquedo para acalmá-la, mas ela só ficou ainda mais apavorada, correndo e quase tropeçando na escada. O dragão correu para verificar se ela estava bem, mas isso só a assustou mais. Ela tentou contar para a mãe, mas lembrou que ela não estava em casa. Vendo o dragão ainda a seguindo, entrou em pânico, jogando objetos contra ele, até mesmo uma grande mesa. Pensando que tinha se livrado dele, olhou para cima apenas para encontrá-lo novamente ao seu lado. Seu medo atingiu o limite, e ela gritou. Enquanto isso, Sora voltava da loja, conferindo a hora e torcendo para que Muan estivesse bem sozinho em casa. De repente, ouviu um barulho alto vindo da casa de Asa e se perguntou o que estava acontecendo. Isa saiu correndo em pânico e trombou com ele, tremendo tanto que mal conseguia falar. Sora pediu que respirasse fundo e explicasse. Ela disse que havia um lagarto dentro de casa e implorou para que ele o capturasse. Quando Sora entrou, ficou surpreso ao ver a casa toda bagunçada. Isa admitiu que foi ela quem causou aquilo enquanto tentava expulsar o lagarto. Sora se aproximou de uma caixa de sapatos, pensando que o lagarto pudesse estar preso embaixo dela, e sentiu pena do bichinho. Enquanto procurava, avistou algo laranja dentro da caixa. Quando tirou, não era um lagarto, mas sim um pequeno dragão. Perguntou a Isa se era aquela criatura que ela mencionava, mas ela ficou ainda mais aterrorizada e desmaiou. O dragão apontou para ela, mostrando a Sora que ela havia caído da escada mais cedo enquanto tentava escapar, machucando a perna. Sora perguntou se o joelho dela estava ferido, e o dragão demonstrou preocupação. Asa então se lembrou de tudo e percebeu que o dragão a seguira porque estava preocupado com ela. Pediu desculpas pelo modo como havia agido, e o dragão lhe entregou uma flor para mostrar que estava tudo bem. Naquele momento, ela o abraçou com força, agradecendo por cuidar dela. No caminho de volta para a casa de Sora, Isa caminhou ao lado dele e perguntou se Tazuki poderia se juntar a eles. Quis saber se Sora e Tazuki eram próximos, e ele explicou que eram amigos de infância. Recordou como Tazuki sempre esteve ao seu lado no ensino médio, ajudando-o quando ele estava sozinho, mesmo que tivesse um jeito frio por fora. Enquanto isso, Muan
já estava inquieto, esperando por Sora. E quando ele finalmente voltou para casa, Mulan correu para recebê-lo. Quando Sora finalmente chegou em casa, Mulan correu para recebê-lo, pulando em seus braços com um enorme sorriso de alívio. Ele o abraçou com força, quase chorando de felicidade por Sora ter voltado, como havia prometido. Sora acariciou sua cabeça e disse que estava orgulhoso por ele ter esperado direitinho sem chorar. Mulan então lembrou da promessa e pediu as duas histórias para dormir. Sora riu e garantiu que cumpriria a palavra. Isa, que havia ido junto com eles, observou a cena com um olhar carinhoso, percebendo o quanto Sora cuidava de Mulan como se fosse sua própria família. O pequeno dragão, ainda ao lado deles, bocejou e se aconchegou perto, como se já fizesse parte daquele lar. Assim, a noite terminou com todos reunidos, em paz, enquanto Sora narrava as histórias para Mulan, que adormeceu feliz, sabendo que não estava sozinho. O brinquedo ou não. As lágrimas encheram seus olhos até que Sora o pegou gentilmente para confortá-lo. Logo depois, Sora explicou tudo para Isa. Enquanto Mulan e o dragão começavam a se conhecer, Isa ficou maravilhada, sentindo-se como se estivesse dentro de um livro de histórias cheio de criaturas mágicas. Sora contou a ela que eram reais, mas que permaneciam escondidas dos humanos porque algumas pessoas poderiam tentar caçá-las. Ele a alertou para não contar a ninguém. Mulan e o dragão rapidamente se tornaram amigos, brincando juntos alegremente. Quando Tuzuki chegou, Sora quis surpreendê-lo vendando seus olhos, mas o dragão estragou a surpresa aparecendo antes da hora. Sora riu, dizendo que Tuzuki sempre sonhara em ver um dragão. Sentados juntos, cada um com seu companheiro espiritual, Isa ofereceu carne ao dragão, mas ele recusou. Ela tentou outros alimentos, mas ele continuava rejeitando. Então Mulan deu ração de cachorro e o dragão comeu feliz. O barulho atraiu a tia de Sora, que se assustou ao ver uma garota com ele, mas não prestou atenção às criaturas ao redor. No fim, Isa decidiu dar ao dragão o nome de Isa. No dia seguinte, na escola, Asa quase se descuidou e revelou a existência de Isa para suas colegas, mas parou a tempo. Sora e Tazuki ficaram aliviados. Mais tarde, a caminho de casa, Tazuki a lembrou do erro e ela pediu desculpas. Ele a tranquilizou, dizendo que sempre poderia conversar com eles sobre Isa. Feliz, Asa compartilhou os doces momentos que havia passado com seu dragão. Sora sugeriu que ela se juntasse a eles no almoço para falar mais sobre seus companheiros. Em casa, Sora contou à tia que Isa e Tazuki iriam visitá-lo no domingo para que as criaturas espirituais pudessem passar um tempo juntas. À noite, Mulan estava deitado na mesa se comportando de maneira estranha. Suas costas coçavam, então Sora as coçou. Sua tia riu, dizendo que Mulan parecia mais um irmãozinho do que um animal de estimação. Sora se lembrou dos momentos em que Mulan causava problemas, como atender o telefone subindo na mesa, ou escorregar no banheiro após pisar no produto de limpeza. Apesar das trapalhadas, Mulan sempre parecia adorável. Finalmente, o domingo chegou e o pequeno dragão cumprimentou os amigos com um abraço, feliz por vê-los juntos. Mulan, Com e Isa escreveram nas costas do dragão enquanto ele voava pelo quarto, deixando Tazuki maravilhado. Isa então revelou algo especial, uma mensagem escrita pelo dragão. Todos ficaram impressionados com sua inteligência. Tazuki começou a ensiná-lo letras em inglês, surpreso com a rapidez com que aprende. Logo, todos os companheiros começaram a trocar pequenos bilhetes. Mulan entregou uma mensagem a Sora, que abriu com expressão séria, mas logo sorriu. Estava escrito apenas: sempre estaremos juntos. Asa lembrou da primeira vez que Isa lhe deu um bilhete, agradecendo por tudo, o que a deixou surpresa.
Agora Sora entendia por que o dragão queria que eles manusissem as cartas com cuidado. Connie tentou escrever algo para Tazuki, mas em vez de palavras significativas, parecia o nome de uma comida, fazendo todos rirem. Tazuki só suspirou, percebendo que seu companheiro não era exatamente o mais esperto.